Olá, hoje nós vamos falar sobre provas. Quais são as oportunidades internacionais que necessitam de uma prova de qualificação ou de uma prova de proficiência em inglês? Quais são as melhores provas para o seu perfil ou de acordo com o seu nível de oportunidade? Será que todas as oportunidades precisam desse tipo de exame? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Primeiro de tudo, é muito importante você entender que a maioria das oportunidades internacionais não vão requerer nenhum tipo de prova. A grande maioria mesmo, mais de 85% das oportunidades não requisitam provas. Então, se você quiser fazer um summer job, um winter job, de repente um estágio, muitos trabalhos não vão requisitar nada. Se você quiser fazer um curso de extensão, um técnico, summer camp, um pre-college, um curso de inglês gratuito, um intercâmbio voluntário, um intercâmbio social, cara, nada disso vai exigir de você provas, tá bom? As provas, elas são exigidas principalmente em 3 tipos de situação. Quando você vai fazer o seu bacharelado, a sua graduação, quando você vai fazer o seu mestrado e quando você vai fazer o seu doutorado ou PhD. Ou seja, somente para esses 3 tipos de oportunidade. Em alguns outros casos pode ser requisitado, mas é muito raro e praticamente não acontece, tá bom? Quando você vai fazer uma faculdade fora do Brasil, graduação, mestrado e doutorado, que são as vertentes que exigem prova, você precisará comprovar 2 coisas. 1, que você tem conhecimento suficiente e 2, que você tem inglês suficiente para conseguir acompanhar uma sala de aula, uma classe fora do Brasil. Caso a sua aplicação seja para uma faculdade, uma graduação, você tem 2 tipos de exame para comprovar o seu conhecimento: o SAT e o ACT. Essas 2 provas vão medir o seu conhecimento em raciocínio lógico, em interpretações de textos em inglês, e no caso do ACT eles também vão abordar ciências de uma forma geral, física, biologia, química, eles vão colocar tudo num contexto só. Para ficar mais simples o entendimento, esse SAT e esse ACT é como se fossem os vestibulares, é como se fosse um Enem, só que a versão internacional, a versão americana, a versão canadense e etc. Se você quer entrar numa faculdade fora do Brasil, você vai precisar escolher uma dessas 2 provas. Caso você esteja aplicando para um mestrado, o nível de prova muda. Por quê? Porque você já fez uma faculdade, então eles vão requerer muito mais informação, muito mais conteúdo, muito mais técnica de você. Existem 2 provas principais para mestrado, que também é válido para o doutorado, GMAT ou GRE. Elas têm um modelo muito semelhante ao SAT e ao ACT, só que nesse caso, como você já fez uma faculdade, tem 5, 6 anos aí de estudos, então você já tem um conhecimento técnico específico da sua área muito mais avançado, e eles vão exigir exatamente isso de você. E lembrando, você não precisa fazer as 2, tá? Você escolhe uma delas. O importante é só você escolher aquela que tem mais a ver com o teu perfil para você comprovar para a galera que você realmente é bom, está preparado para aquele novo ciclo. Além dessas provas de conhecimento técnico que demonstram que você está preparado, você também vai precisar demonstrar sua capacidade no idioma do país que você vai. Por exemplo, o inglês na maioria dos países. Então você tem que demonstrar que você tem uma capacidade de leitura, de interpretação do que o professor estaria falando em sala de aula, de interpretação de texto, de entender e conseguir se comunicar com a galera, escrever uma redação e etc. Para isso, eles usam 2 grandes provas, o TOEFL e o IELTS. A grande ideia aqui é te medir em 4 habilidades: reading, capacidade de ler e interpretar um texto; speaking, capacidade de falar com alguém de forma coerente, demonstrando sua opinião, começo, meio e fim; listening, capacidade de ouvir um áudio e entender, ouvir uma pessoa e entender o que ela está falando; e o writing, que você vai ter que escrever redações. Qualquer uma dessas 2 provas serve para comprovar a sua capacidade de se comunicar em inglês. Essas são as provas mais usuais, só que além dessas existem muitas outras. Não vou entrar em detalhes aqui, que geralmente elas são provas específicas para uma coisa ou outra. Sabendo somente sobre essas que eu falei para vocês, é mais do que suficiente para resolver aí a maioria das suas situações e das suas aplicações fora do Brasil. Espero que você tenha gostado dessas dicas, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre alguma delas, comenta aqui embaixo. Me conta que de repente posso fazer um outro vídeo falando especificamente sobre esse tipo de oportunidade que você está sugerindo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!